Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E dessa vez eu vim dividir com vocês como que eu faço o meu processo de reposição hormonal por conta própria. Já preparei um cafezinho para a gente ter essa prosa, um cafezinho preto. Botei um incensozinho aqui para a gente harmonizar o ambiente. E esse assunto vai ficar um pouquinho longo. Trouxe também os hormônios que eu uso, aplico, e eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, por que eu escolhi fazer a reposição hormonal por conta própria, e na segunda parte, eu vou mostrar na prática como que eu uso os hormônios. Então eu uso estradiol. Gente, barulho. Espero que o microfone esteja filtrando aqui para vocês. Progesterona e testosterona, tá? Então vou falar para vocês como que eu aplico, para vocês entenderem e por que que eu decidi fazer por conta própria. Já quero também abrir aqui um parênteses e dizer que não é para incentivar pessoas a fazer por conta própria, mas contar a minha experiência, as minhas motivações e dizer como que eu faço por aqui, certo? Então vamos lá. Como que eu senti a necessidade? Eu tenho 42 anos, esse ano eu faço 43 anos, e eu nunca passou na minha cabeça essa questão de fazer e tal reposição hormonal. Só que do ano passado para cá, as minhas clientes, eu faço consultoria de arquétipos, trabalho com arquétipos também, comecei a ver algo em comum nas minhas clientes toda semana tinha uma cliente que falava que ressuscitou fazendo reposição hormonal. Que desde que começou a fazer a tal da reposição hormonal, a vida ganhou outra cor, outro ânimo e por aí vai. Teve uma que até falou do marido, né? Que o marido começou a fazer reposição e que ele tinha virado uma outra pessoa. Mas até então, gente, eu tô ouvindo as pessoas falar, tô achando que isso não tem nada a ver comigo, não é nada, né? Enfim. E aí vi algumas pessoas também vivendo alguns sintomas e começando o processo, né, de se interessar pela reposição hormonal. Só que às vezes eu acho que eu sou tão fora da terra que na minha cabeça isso era uma coisa muito distante, porque o meu ciclo menstrual, na minha cabeça, menopausa, essa coisa de reposição hormonal, era uma coisa de tipo assim, quando o meu ciclo menstrual ficar desregulado, quando eu parar de menstruar, ou quando tiver uma falha menstrual, talvez seja o momento de eu, né, pensar nisso. Mas até então, o meu ciclo sempre foi muito regulado, né? Sempre teve tudo certo. E aí, o que aconteceu, né? Qual foi o primeiro sintoma? E ainda assim, eu ainda não tinha pensado em reposição hormonal. Comecei a sentir uma dor muito forte nos seios. Isso começou em dezembro do ano passado. E na minha cabeça, a gente já pensa coisa ruim, né? Pensei em coisa de câncer de mama, depois eu pensei que pudesse ser alguma coisa com a minha prótese, porque eu tenho silicone. Até mandei mensagem para o meu médico, tudo. E aí ele começou a pedir os exames, né? Ressonância, ultrassom de mamas e tal. E foi quando a médica me falou que era uma questão no exame de ultrassom de mamas. Ela assim, Dani, isso é hormonal. Beleza, recebi aquela informação e fiquei ali quieta. E aí, uma coisa que eu comecei a observar foi um dia que eu fui numa loja de coisa de bijuteria, que eu queria encontrar uns brincos, fazer uns brincos diferentes para mim e tal. E eu fiquei muito cansada, né? Tipo, me senti muito cansada. E geralmente eu não me sinto uma pessoa tão cansada assim. E aí eu comecei a observar, comecei a ficar incomodada, que eu tava muito no sofá, porque eu trabalho da minha casa, tenho ali um ateliê que eu faço velas e tal, mas eu tava muito parada, assim, tipo, eu passava o dia inteiro, às vezes, no sofá, eu não tava gravando vídeos pro YouTube, não tava com essa constância de vídeos, mas quando eu tava em casa, eu não tinha motivação, assim, de sair pra ir tomar um café, que é uma coisa que eu gosto. Parecia que tinha um peso em mim que eu não tinha ânimo, eu não tinha disposição para fazer algumas coisas. Inicialmente, eu achei, não sei quem acredita ou não acredita, mas inicialmente eu achei que isso era do arquétipo de Afrodite, que o desacelera, né, que deixa a gente um pouco mais tranquila, um pouco mais lenta.
Só que aquilo começou a estranhar, porque eu sou uma pessoa naturalmente bem-humorada. Eu sou uma pessoa que eu acordo sorrindo, eu sou uma pessoa que pra eu estar triste, chorar, só se eu passar por uma questão pontual na minha vida e eu vivo aquilo intensamente, choro muito. Mas, no geral, na minha vida, eu sou uma pessoa naturalmente feliz, assim. Eu sempre fui muito sorridente, desde nova eu sempre fui essa pessoa, né? Independente do que esteja acontecendo, do que esteja vivendo, eu sou bem-humorada. E, além de bom humor, eu sou uma pessoa muito disposta. Então, eu sou uma pessoa que eu nunca sei fazer uma coisa só, eu sempre tô inventando coisas, eu sempre tô criando coisas. E, de repente, aquela minha criatividade, aquela minha disposição, aquela minha vontade de fazer as coisas estava acomodada. E eu comecei a me incomodar porque eu moro no centro, numa cidade ali, né, que a praia é 2 quadras aqui da minha casa, e 5 minutos eu tô na praia, caminhando, e eu queria caminhar na praia, mas eu não ia. Queria ir pra academia, que é aqui 2 minutos, e eu não ia. E eu comecei a olhar pra vida e dizer, gente, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho tanta coisa pra viver, e eu não consigo sair desse sofá. Literalmente não conseguia sair daquele sofá. Beleza, até então tô achando que é o arquétipo de Afrodite, que tava me deixando mais lenta, mais tranquila e tal. E aí, outro ponto que começou a acontecer foram o tal dos calorões de noite. Então, quando chegava de madrugada, eu acordava pingando, mesmo com o ar-condicionado ligado do quarto. Só que eu pensei o quê? Dezembro, gente, janeiro é verão, é calor, tá calor, é verão, é assim mesmo, não é nada. Tipo, na minha cabeça nem passava, assim, menopausa, nada disso, assim. Tipo, não, é calor, é verão e tal, e por aí vai. Só que daí, eu continuei, né, fazendo os meus atendimentos, e essa questão das pessoas dizendo, né, mulheres de 40 anos, eu tive que começar a fazer reposição hormonal com 40 anos. Eu pensei, gente, eu tô com 42, a médica ali, né, falou do negócio ali do seio e tal, que foi agora esse ano, esse negócio do seio. O calorão e o desânimo vieram antes, tá? Depois veio a dor no seio, que eu nunca senti dor no seio, nem na TPM, nunca senti dor no seio, nunca, de nada, assim, nunca na vida. E aí, primeiro veio isso e depois veio essa questão do seio. O seio foi agora, acho que fevereiro. Foi em fevereiro, se eu não me engano. E aí, as pessoas vindo com 40 anos, fazendo reposição hormonal, eu falei, gente... E aí, linkei com aquilo que a médica falou do seio, e eu falei, será que esses calorões não tem nada a ver com o verão? Porque, né, tá quente pra caramba, mas, poxa, com ar-condicionado e tudo, e um sono muito ruim, um cansaço, e um desânimo mesmo, assim, no sentido, assim, não um desânimo de mau humor. Eu acho que eu não cheguei a ficar mal-humorada, porque eu preciso de bastante pra ficar mal-humorada, mas eu tava acomodada, eu tava estagnada, era uma sensação de estagnação. E eu sempre tive dificuldade com estagnação. Beleza, comecei a assistir, procurar. Fiz a minha pesquisazinha, né? Reposição hormonal. Na minha cabeça, eu precisava fazer só quando a menstruação parasse. E aí eu comecei a assistir, e eu sou muito autodidata. Eu faço curso, tudo, mas eu gosto muito de aprender sozinha e gosto muito de fazer aqui meus próprios experimentos aqui na minha casa. E depois do que eu fui lendo também na internet, aí mesmo que eu senti muita vontade de fazer sozinha. Então, na medida que eu ia assistindo os vídeos dos médicos falando da queda hormonal que acontece na mulher a partir dos 40 anos, alguns médicos defendem que essa queda hormonal começa a acontecer a partir dos 35 anos, né? A mulher pode começar a ter a queda da progesterona, do estradiol, que são hormônios aí que trazem um pouco de tranquilidade, bom humor, qualidade de sono e por aí vai. E que para o homem essa queda é mais progressiva. E para a mulher, com 40 anos, ela tem basicamente a metade dos hormônios que ela tinha ali quando ela tinha ali por volta dos seus 20 anos. E aí eu comecei a entender, né? Entender do meu jeito ali, né? Qual eram os hormônios que começavam a cair e ouvi outras pessoas que faziam essa reposição hormonal da progesterona, do estradiol e algumas pessoas falando da testosterona. E aí eu fui assistindo os vídeos e não só assistindo os vídeos, eu comecei a ler os comentários das pessoas nesses vídeos. E aí tinha vários comentários de vários tipos. Tinha desde as pessoas falando que
já tinha ido em vários médicos e os médicos eram contra a reposição hormonal, ou seja, não, você tem que aceitar que você está envelhecendo, você tem que aceitar que o seu corpo ele já não é mais a menininha de 20 anos, você tem que aprender a conviver com o envelhecimento do seu corpo. Tinha muitos comentários desse sentido. E aí pessoas que tentaram vários médicos com essa mesma narrativa, pessoas que já tinham aquela médica, aquela ginecologista de muito tempo, que não era a favor da reposição, né, que dizia que não. Tinha pessoas que a pessoa mostrou o exame, mostrou que estava baixo o negócio, e a médica dizendo, não, mas ainda é cedo, você não está na idade de tomar. E tinha a outra polaridade, né, médicos que recomendavam doses muito altas. Inclusive, eu tive uma cliente que ela fez ali, botou uma cápsula, enfim, uma ingestão de uma cápsula de hormônio, e ela disse que a libido começou a ficar muito alta, que ela disse que parecia, tipo, não foi o termo que ela usou, uma bucica no cio, assim, mas ela disse que ela tinha que se tocar, se masturbar todo dia, várias vezes ao dia, porque tinha, sabe, tido, enfim, um desequilíbrio muito grande, ela ainda teve que pagar não sei quantos para tirar. Então, eu percebi também que os médicos e alguns endócrinos, né, que geralmente é o endocrinologista que faz essa questão da reposição, passam do ponto, porque tem gente que faz essa reposição para uma viés mais fitness, enfim, e que não é só repor o que está faltando, às vezes com esse intuito de colocar mais daquele hormônio para ter mais força, mais disposição, né, virar ali tipo meio que um super-humano ali, né. E tinha esse problema também. E aí eu via nos comentários pessoas falando dos efeitos colaterais e dizendo assim, mas a minha médica recomendou tanto de testosterona. E aí tinha gente que ia lá e respondia aquele comentário, nossa, mas essa recomendação da tua médica é muito alta. E aí eu falei, caramba, eu vou procurar um médico, o médico ainda de repente me dizer que eu não preciso, aí eu vou ter que gastar dinheiro com o médico, daí eu vou ter que procurar outro médico, aí eu posso pegar um médico que vai testar igual eu vou testar aqui, eu vou fazer sozinha esse negócio, né? E aí, claro que eu assisti vários vídeos e volto a dizer, as minhas consequências vêm pro meu corpo, vêm pra minha própria vida, então assim, eu escolho as coisas e eu sustento as coisas que eu escolho, que vai vir só pra mim. Então, não tô dizendo pra você fazer, não vem colocar coisa na minha conta aqui, tá? Eu tô falando o que eu escolhi fazer e o que eu tô fazendo. A partir disso, eu assisti algumas pessoas que mostravam ali como faziam o seu processo de reposição. Fiquei um pouco na dúvida com relação ao estradiol, porque um pump de estradiol libera 0,5 miligramas. E 2 pumps 1 e 3 pumps 1,5, né? E a progesterona, ela tem a de 100 miligramas e tem a de 200 miligramas. A de 200 miligramas se toma, se eu não me engano, tá? A cada 14 dias. Toma 14 dias e faz uma pausa. Tem alguma coisa nesse sentido. Eu não gosto desse rolê de pausa. Quando eu tomava anticoncepcional, né, tinha esse rolê das pausas e por aí vai. Só que tem muitos anos que eu não tomo anticoncepcional e desde que eu parei de tomar anticoncepcional, a minha libido voltou. Parecia que eu tava castrada com anticoncepcional. Então, assim, eu não tava com problema na libido. A minha libido não foi embora nesse período do desânimo, do cansaço, da dor no seio, nada disso. A libido tava ali ainda, bem evidente, corpinho vivo, tá? Era mais ali o desânimo, o cansaço, os calorões à noite, de acordar pingando, suando, derretendo, mesmo com ar-condicionado. Então, foi mais nesse sentido. Beleza. Aí eu comecei a entender as quantidades, comecei a entender quais eram os hormônios, como que eles funcionavam e qual eram as quantidades certas que precisava tomar. E nisso eu descobri, né, que os hormônios femininos são progesterona, femininos entre aspas, tá, porque os homens também produzem, só que numa quantidade menor, e o estradiol, que esses dois, eles caminham juntos, né? Precisa usar os dois juntos. Os dois precisam ter um equilíbrio ali numa balança de estradiol e progesterona. E a progesterona, essa cápsula, ela pode ser tanto ingerida à noite, pelo tomada ali, né? Via bucal, oral, bucal não, oral. E ela pode ser também introduzida na vagina. Eu testei as duas formas e já vou explicar por que eu voltei a tomar.
E o estradiol, ele não sei se a palavra é transdérmico, mas assim, ele é absorvido pela pele. E aí fui pesquisando também sobre a questão dos melhores horários para tomar esses hormônios, com vários vídeos. Então eu entendi que a progesterona, ela era melhor tomar à noite, porque ela dá sono, ela melhora a qualidade do sono e por aí vai. Quando a gente ingere essa progesterona pela vagina, a gente perde os benefícios do sono. Há quem diga que quando ela passa pelo fígado, essa progesterona, ela se transforma, né? Mas, aqui, ó, se vocês verem, tá escrito aqui, ó, uso adulto, oral, aqui vai falar, ó, uso adulto, oral e vaginal, né? Então, e essa aqui é a progesterona mesmo, então não é nenhum outro tipo de hormônio, é o hormônio exatamente que o corpo produz. Como se fala um bioidêntico, né? E o estradiol, a mesma coisa, né? É exatamente, né? Isso aqui, esse estreva é estradiol, que é esse hormônio ali, né? Que o nosso corpo produz. Então, a progesterona, eu já tinha entendido que a melhor horário de usar era à noite, 1 hora antes de dormir, porque ela dá ali um sono, né? Recupera, enfim, melhora a nossa qualidade do sono. E o estradiol é o que melhora essa questão, pelo que eu entendi, dos calorões, né? Esses outros sintomas que também são pré-menopausa. E outra coisa que eu também precisei entender é que a gente não faz reposição hormonal só quando para de menstruar, porque quando para de menstruar é quando oficialmente se entra na menopausa. E que antes da menopausa tem esse período que, se eu não me engano, se chama climatério, que pode acontecer ali até 10 anos antes, às vezes até 15 anos antes da mulher oficialmente parar de menstruar. Então, essa queda hormonal é esse tal desse climatério, que é quando recomenda-se fazer essa reposição hormonal, que é esse período bem longo que antecede a menopausa. Então, só é menopausa quando realmente a mulher fica ali meses já e oficialmente ela para de menstruar. Beleza, aí eu entendi que o estradiol, o ideal era aplicar quando o corpo produz esse hormônio. E geralmente o corpo humano, né, o corpo da mulher, ele produz estradiol na parte da manhã. Então, o adequado, né, o ideal seria passar esse estradiol na parte da manhã, que é quando o corpo naturalmente produz esse hormônio. E foi o que eu passei a fazer. A testosterona, eu fiquei na dúvida. Será que eu vou repor? Será que eu não vou repor e tal? Porque eu não estava com uma questão de libido, mas eu ouvi falar que a progesterona, ela melhora também essa... Meu Deus, né? Fica aqui, querido. Ela melhora também essa questão do humor e por aí vai. E aí pesquisei um pouco também sobre esse androgel. E esse androgel, ele tem uma dose muito, muito alta, né? Porque muitas pessoas falam que mulher não precisa de testosterona, mas a gente produz também testosterona. Assim como o homem produz a progesterona, numa dose menor, a gente produz testosterona, que é considerado hormônio masculino, mas os homens, claro, produzem muito maior. Então, se a mulher começa a repor testosterona numa dose muito alta, ela vai começar a ter barba, ela vai começar a ter ali, vai reagir o corpo e vai começar a produzir mais pelos e por aí vai. Eu não tive nada disso, tá? Barba, pelo, aumento de clitóris. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre meu primeiro mês de reposição hormonal, os efeitos colaterais que eu tive. Senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? O que aconteceu de ruim, assim. Mas não foi nada grave, assim, foi só uma questão de adaptação mesmo do corpo, né? E aí eu também entendi que para comprar testosterona manipulada na quantidade que a gente precisa, isso precisa de receita médica, isso precisa passar pelo médico, né? Para uma médica. Precisa ter receita para manipular de acordo com a quantidade do corpo. E que a única testosterona possível de comprar era essa daqui, né? Androgel, que andro vem de masculino, né? Então, tipo, um gel para homens aí. E a dose dessa testosterona aqui é de 16,2, ou seja, um pump desse, eu vou botar um pump inteiro para vocês verem quanto que fica, né, quanto que sai. Então, um pump desse aqui era muita testosterona para uma mulher, né, para um corpo feminino. Então, eu uso bem pouquinho. Inicialmente, eu pensei em comprar uma seringa para poder medir a quantidade de testosterona, mas depois desisti da seringa e aí eu vou mostrar para vocês como que eu uso a testosterona aqui na prática, porque hoje eu não apliquei ainda, são 7 horas da manhã por aqui, então eu vou aplicar e junto com vocês, para vocês verem como que eu faço esse processo, tá?
Ok, o estradiol, ele sai, acho que eu já falei, 0,5 miligramas por um pump completo. Então, inicialmente, eu comecei com um pump, comecei com 2 pumps, aí eu vi nas minhas pesquisas que algumas pessoas usavam um pump só, e aí eu disse, vou diminuir para um pump, mas aí eu tive uma menstruação, e aí eu digo, bom, vou voltar para 2 pumps, que aí é 1 para 1, né? 2 pumps dá 1, e aqui também tem 100 miligramas, eu acho que é onde fica mais equilibrado, e aí ficou tudo certinho. Quando eu comecei a usar um pump só também, eu voltei a sentir os calores, os problemas à noite noturnos, e depois ficou tudo bem reguladinho. Então foram testes que eu fui fazendo aqui pra mim também. Com a testosterona, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo de, sei lá, de ter mais pelos. Eu não tenho muito pelo, não tenho pelo na virilha, nada disso. Sempre tive poucos pelos, tá? No sovaco também tem pouco pelo. Não sou muito peluda, assim, meus pelos são bem ralinhos, mas fiquei com um pouco de medo, fiquei com medo de aumento do clitóris, fiquei sim com medo de ficar com o clitóris apontado ou crescer e ficar desconfortável, assim. Tive alguns receios, né, com essa questão da testosterona. E aí eu fui, né, fui vendo, eu digo, e todo o efeito da testosterona, tanto engrossar a voz, não reverte, né? Então, se o clitóris aumentar, não vai voltar a ser pequenininho, quer dizer, bem pequenininho, né? Não vai voltar a ser pequenininho como era. Então tem tinha, né, medo desses efeitos colaterais. Mas eu procurei ter ali uma certa cautela e por aí vai, tá? A progesterona, se eu não me engano, eu paguei R$ 90, vem 2 cartelas, então a outra cartela eu já tomei, como vocês podem ver, só tem uma, então hoje, inclusive, eu já vou comprar para continuar tomando amanhã. O Streva eu paguei 70 e pouco, talvez, não me lembro, mas eu vou deixar os preços para vocês aqui de quanto que eu paguei, tá? Em cada um dos dois. E o mais caro caro entre aspas, foi a testosterona, que foi quase R$ 300, esse frasquinho aqui. Só que caro entre aspas, porque isso aqui para mim, que não uso com fins de ter músculo, nada disso, vai durar muito, muito, porque eu uso muito pouco, vocês vão ver. E aqui, faz um mês mais ou menos, que eu comprei, então agora acabou ali, teve um dia que eu esqueci, porque eu tive no hospital, enfim, tive várias questões com saúde, e aí no fim era bastante questão hormonal e questão também na minha coluna. E no dia que eu fui para o hospital, eu acabei não tomando a progesterona. Então, já era para ter acabado hoje, e hoje era para estar começando uma cartela nova, porque quando acaba, e aí como ela dá sono, eu não quis tomar de manhã a progesterona, e aí eu acabei escolhendo não tomar e tomei à noite. E não tive nenhum como é que eu vou dizer? Não tive nenhum escape de menstruação, nada disso, por causa de ter esquecido um dia, tá? E aí, ao invés de tomar de manhã e ficar sonolenta, eu escolhi não tomar por conta desse efeito dela ali de meio que calmante, certo? Eu acho que é isso, acho que falei pra vocês as minhas motivações, não recomendo que façam, né? Mas se for pra eu ficar, batendo perna com o médico, ainda correr o risco do médico me dar uma superdosagem e fazer os experimentos, e eu prefiro fazer aqui por conta própria. E uma semana não, 2, 3 dias que eu comecei a tomar a progesterona, gente, eu voltei pra academia. Eu voltei a ter rotina no ateliê de produzir velas. Literalmente, assim, aquele limbo de acomodação passou. Os calorões, eu acho que uns 4, 5 dias depois de estar fazendo a reposição, eu comecei a dormir bem, mesmo com o ar-condicionado. Tinha vezes até que eu desligava o ar-condicionado à noite e não acordava suada, molhada, assim, no sentido de suor mesmo, de calor. O cansaço passou, dor no seio, nunca mais senti uma dorzinha, nada, não senti nada de dor no seio. Então, assim, o ânimo, a disposição voltaram, assim, muito. Assim, meu Deus, eu me senti viva outra vez, assim, sabe? E aí eu vi que não era culpa do arquétipo, eu vi que realmente eu estava passando por uma queda hormonal, que eu demorei um pouco ali para identificar que era realmente essa questão dessa queda hormonal.
E, de fato, hoje eu tenho disposição, né? 7 horas aqui, ó, tô gravando, voltei a criar conteúdo pro YouTube, tô produzindo vela, só que não fui para aquele lugar, assim, tipo, trabalhar até tarde da noite. Não, à noite eu paro, vejo minha série, tranquila. Fui esses dias no shopping bater perna, passear, fui me levar para tomar café. Então, assim, aquela Dani, que é quem eu sempre sou naturalmente, voltou, né? E eu voltei. Não voltei assim mais disposta do que antes, não. Eu sinto que eu era assim, eu era essa pessoa que eu tenho disposição para fazer as coisas. E eu literalmente estava estagnada, parecia uma pedra, uma mula no sofá que não. Eu só levantava para comer, eu até que estava pedindo comida, às vezes eu peço mesmo comida, né? E voltar pro sofá e eu levantava, tipo, à noite pra ir pra cama. Eu tava literalmente estagnada. Eu estava literalmente. Gente, eu não sei dizer assim. É uma sensação muito estranha, assim. Meu Deus, parecia que ficava ali morgando, assim. A vida passava, assim, e eu não conseguia sair do lugar, literalmente, e eu não tinha vontade de sair. Eu não tinha disposição. A minha cabeça pensava um monte de coisa que eu podia estar fazendo, mas eu não estava fazendo. Eu literalmente não conseguia fazer. Então, eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Aceitar, né? 42 anos, 43, minha filha, a idade tá batendo na porta, o corpo já não é mais o mesmo, e aí a gente precisa aceitar que o nosso corpo mudou e que algumas coisas mudaram e a gente precisa ajudar esse corpo a se recuperar. Respeito os médicos que são contra, eles devem ter ali as suas motivações, os seus estudos, as suas teses que eles defendem, né? Tem tudo, tem médico para tudo, tem os que vão defender o comer carne, os nutricionistas, os que vão dizer que não, que a pessoa não precisa, ela pode viver sem carne, mas precisa, né? Então cada médico vai ter a sua linha, vai ter a sua, né? Enfim. Mas eu decidi fazer por conta e sustentar ali os BO e os problemas que isso possa trazer e por aí vai. Mas eu confesso para vocês que eu só melhorei, tá? Agora eu vou mostrar para vocês na prática como que eu uso cada um dos hormônios. Esse aqui eu já vou começar agora falando que eu tomo à noite. Então ali eu sempre durmo 10 horas, 10 e meia no máximo. Então umas 9 horas, 9h20 é o horário que eu tomo a progesterona. Eu já usei, como eu disse pra vocês, ela introduzida na vagina, porque daí, tipo, a pessoa, eles falam, aí eu botava à noite quando eu ia dormir. Então eu levava essa cartelinha, deixava ela ali do lado da minha cama, no criado mudo, deitava, ia lá, pegava a cápsulazinha, que é pequena, e enfiava lá a goela abaixo da bicha, né? Botava o negócio lá pra dentro. E acordava no outro dia tranquilo. Só que o que aconteceu? Por volta de 5, 6 dias, eu comecei a sentir a minha vagina mais sensível. Eu comecei a sentir uma ardência, eu comecei a sentir uma sensibilidade. Eu não sei se isso ia passar com o tempo, mas era muito desconfortável passar o dia com essa ardência na vagina. E, enfim, eu não gostei da sensação, porque, tipo assim, faz muito tempo que eu não tenho essas crises de candidíase, que eu não tenho nada dessas coisas, e é muito ruim quando a gente tem alguma coisa na pepeca, né, um corrimento, uma coceira, um fungo, um negócio, e eu digo não, né, e depois que eu mudei ali um pouco a alimentação, isso melhorou muito significativamente, porque eu tinha candidíase recorrente, depois que eu tirei um pouco do açúcar, isso melhorou, né, então era muito desconfortável. Eu falei, bom, eu, a princípio, então, vou voltar a ingerir a progesterona e vou tomar à noite, antes de dormir, e foi o que eu fiz, tá? Ainda vou pesquisar sobre esse rolê do fígado. Eu vi que a progesterona também tem essa, não sei se a palavra é transdérmica, né? Mas que passa ali na pele. E não sei se consegue se comprar progesterona transdérmica sem receita. Então eu fico um pouco na dúvida. Aí aqui também eu sei que eu boto para dentro e estou absorvendo essa quantidade aqui que precisa. Então a princípio não vou mexer agora que o meu ciclo estabilizou, que eu não tive mais escape, por aí vai. A princípio eu vou continuar, então eu tomo à noite. Então isso aqui vocês sabem que eu não vou mostrar porque, né, estamos de manhã, tá? Mas esses hormônios aqui, esses outros dois, eu uso na parte da manhã e eu vou lá no meu banheiro agora mostrar para vocês como que eu faço o uso na prática. Botar vocês aqui para vocês verem onde é que eu passo. Dentro dos meus estudos autodidatas, eu entendi que o estradiol ele deve ser passado na parte interna da coxa, que é o melhor lugar, tem ali uma gordurinha, enfim, um negócio para absorver.
É importante higienizar bem a mão, as mãos ali depois que passa, para não contaminar as pessoas da casa, gato, criança e por aí vai. Eu moro sozinha, quando minhas filhas estão, eu procuro fazer sempre a mesma coisa quando elas estão e quando elas não estão, porque minhas filhas moram com o pai. Então, eu lavo bem a mão, eu passo com a mão mesmo, não boto luva, nada disso. E é importante também que a pele esteja limpa, né? Então, eu não passo hidratante no corpo, nem óleo corporal, nada, antes de passar o estradiol. E como eu não tenho o hábito de passar... meu colosso tá doendo de ficar aqui agachadinha. Como eu não tenho o hábito de passar creme para dormir no corpo, nada disso, então minha pele depois do banho vai estar limpinha, certo? Então vamos lá. Esse é o estradiol, que é o que eu uso, 2 pumps. E eu uso um dia 2 pumps numa perna, um dia 2 pumps na outra, tá? Isso é como eu faço. Então a gente pega, né? É assim mesmo que eu faço, tá? Aqui tá o vaso, eu coloco minha pernoca aqui, pego o pump do estradiol e aí eu vou fazer um pump completo. Então eu boto um pump, ó a quantidade, e mais um pump, certo? Passei o pump, já fecho aqui para não contaminar a tampa nada, já deixo o bonito aqui parado e aí eu faço esse movimento aqui para espalhar bem o estradiol. Estão vendo que ele é um gelzinho, né? Uma geleiazinha. Como eu passo muito tempo agora, é verão, eu tô com as pernocas de fora. Não sei como é que vai ser isso no inverno. Não sei, tá? E aí eu espalho bem. Você pode usar um pump numa perna, um pump na outra. Antes eu usava assim. Fechou? E aí eu deixo secar isso aqui, tá? Mãozinha coisada, eu abro aqui, lavo. Ó, vocês estão vendo que eu tô de camiseta, né? Com a outra mão que eu não passei, eu boto um sabonetezinho líquido aqui e lavo bem as mãozita. E era isso, tá? Secamos as mãos sem firula. As perninhas aqui vão ficar secandinho, vão ficar agora aqui, né? A pele vai ficar absorvendo. Eu acho rápido o processo. Eu acho que eu acho rápido porque é verão, né? Se fosse inverno, acho que eu já ia demorado. Mas assim, eu acho rápido. Tipo uns 2, 3 minutinhos o negócio já tá seco. E parece que depois de 5 minutos não transfere mais, não contamina mais. Não lembro se é 5 ou 10 minutos, tem um rolê assim, tá? Dito isso, minha gente, eu vou para a parte da testosterona, tá? A testosterona, eu ouvi falar, né, dentro das minhas pesquisas, que a gente tem que passar num lugar que não tenha muita gordura. E o ideal é na canela ou na panturrilha ali, atrás da coxa e por aí vai. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês a quantidade de um pump de testosterona, né, que tem 16,2 miligramas. Deixa eu pegar um lugar escuro para vocês poderem mensurar. Vou pegar esse... Lá vou eu gastar testosterona, né? Vou botar em cima desse potezinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês quanto que é um pump, se for usar todo o pump de testosterona, quanto que isso dá. Vou apertar até o final. Olha a quantidade que é de testosterona. É bastante, né? Deixa eu coisar aqui para vocês verem a quantidade, tá? E quanto que eu uso e como que eu aplico? Eu pego a tampinha da testosterona e eu faço uma leve pressãozinha assim, ó. E esse é um pouquinho menos até, tá? Mas às vezes é isso, tem dia que ser um pouquinho menos, tem dia que ser um pouquinho... Um baguinho de feijão, assim, é a quantidade que eu uso. E aí eu passo na perna. Vou botar minha canelinha aqui para jogo, ó, para vocês verem. Aí eu pego com a própria tampinha, coloco aqui e dou uma espalhadinha. Nem tenho contato com o negócio. Às vezes eu passo aqui na canela. E às vezes eu passo na coxa. Na coxa não, na panturrilha, na parte de trás ali, né?
Ó, vocês estão vendo que já secou o negócio? E é isso. Aí eu dou uma lavadinha na tampa, coloco de volta. Por que que eu gosto de passar com a tampa? Porque daí eu não perco nada do produto, né? Não vai absorver nada com as mãos. Então aí eu passo aqui, aí eu já sei que tudo que eu passei foi absorvido pela minha pele, certo? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Me contem se vocês gostam, né? Que querem que eu fale mais sobre isso. Eu acho que eu posso trazer mais um vídeo sobre os efeitos que eu tive do primeiro mês de reposição hormonal, né? O que foi desconfortável, gerou dúvida e tal. E aí vocês me contem aqui se vocês querem mais desse conteúdo, clicando em gostei. Se inscrevam por aqui se vocês se conectaram comigo, com a minha energia, por aí vai. E a gente se vê em breve nos próximos vídeos.